A fisioterapeuta Alessandra Pagliari, ela faz o método Pilates aqui na Forma d'Água, onde eu também desfruto da sabedoria dela, entendeu? Para trazer os exercícios adequados à minha necessidade. Mas hoje eu pedi para ela e falei assim, Alessandra, eu gostaria que você mostrasse exercícios e falasse sobre a fisioterapia que você faz com muita propriedade no Pilates para o idoso. E você se prontificou em atender-me. Existe uma diferenciação nessa atividade de Pilates para o idoso, Alessandra? Sim, o idoso ele tem algumas particularidades que envolvem a própria idade dele. Então, com o passar dos anos, o indivíduo ele perde muita coisa no processo do envelhecimento. Perde audição, visão. Exatamente. Entre outras coisas, ele perde força, flexibilidade, ele perde equilíbrio, coordenação, e aí é que acontecem os problemas de queda, né, as fraturas e daí por diante. Então o Pilates ele vem como essa ferramenta tanto preventiva quanto reparadora, né, até pós alguma lesão, alguma cirurgia, visando melhorar, né, esse todo. Então, dá uma melhora no tônus muscular, deixa o músculo mais forte, mais potente, mais ágil, mais flexível, né? Facilitando a rotina dele, o dia a dia. Essa questão do equilíbrio, da coordenação, a bilateralidade, a gente observa que o idoso... A força. Muito. Ele tem alguns vícios já da idade, às vezes, né, um problema lá antigo de ombro, de coluna, Então, assim, além dos problemas que a gente encontra num aluno normal que busca o Pilates, então ele tem essa particularidade da evolução da idade. E aquele idoso, Alessandra, que tem alguma patologia, por exemplo, ele é diabético. Sim. Ou ele é cardiopata, tem específico número de atividade física que ele vai ter que fazer no Pilates? Sim. É direcionado? É direcionado. O que a gente faz é o seguinte, então, pede os exames para estar acompanhando, ver qual é o grau, né, dessa alteração, e aí dentro disso a gente vai montar uma aula específica para aquele aluno. Na verdade, tem que ser um trabalho sempre individual, mas com mais atenção, mais afinco aí nesse ponto. E aí ele tem limitações de determinados exercícios, como por exemplo uma postura onde você abaixa a cabeça por um tempo prolongado ou sobe as pernas também por uma questão de circulação, altera a questão da pressão. Então aí assim, e também fazendo o método, a gente vai orientando sobre outras coisas da vida dele, como a alimentação, pré e pós o treino aqui, como ele deve proceder com relação à rotina dele, né? O que ele deve evitar fazer, tanto aqui quanto fora. E de um modo geral, se a patologia estiver controlada, não existe contraindicação para o Pilates. Existe sim um ajuste, adequar a aula àquele aluno. Bom, para o equilíbrio, o que você recomenda? Então, um acessório, o Bosu, por exemplo, aqui a gente tem a barra, subiu nele, afastou, e aí a gente começa, troca de peso. Então, isso dá estímulo proprioceptivo para o idoso, para que auxilie na marcha, que seria o caminhar dele. Ah, tá. Tá? Então, na planta do pé, nós temos receptores que precisam que receba esse estímulo para se manter alinhado, coordenado e tudo mais. Então, conforme o aluno vai evoluindo, a gente vai progredindo com os exercícios. E da mesma maneira que eu estou fazendo com o Bosu, a gente tem, por exemplo, o trampolim. Como é que chama isso? O trampolim. Que é uma base mais estável, então é mais tranquila. Um aluno mais inicial, a gente pode dar início aqui,
mais próximo à barra para ter essa segurança. Então, da mesma maneira, faz os exercícios de flexão de joelho e quadril, faz os de lateralização. Sim. E aí a gente entra com exercício de bola, associando, né? Mantendo sempre a coluna ereta. Sempre, sempre. No Pilates é imprescindível lembrar. Abdômen contraído, postura totalmente alinhada e respiração encaixada nos exercícios. Outro exemplo, Mafalda, são os exercícios de fortalecimento mesmo, que ele Aí pode as molas fazer. vão funcionar. Aí a gente vai ajustar a carga de acordo com a força do aluno, né? Então, ele pode fazer os exercícios em pé, né? Sempre apoiando o braço. Então, isso no começo vai dar segurança para ele. Depois a gente vai trabalhar as variações desses exercícios. Em pé, sentado. Sentado, ele começa lá com apoio, para ir aprendendo, se familiarizando com o exercício. Depois a gente trabalha sem, sempre lembrando, cuida do abdômen, cuida da postura, encaixa, né, a respiração. E aí a gente tem muito trabalho de ponta no Pilates, que ajuda muito nesse fortalecimento de tornozelo. Normalmente, a gente começa assim, faz mais intervalado. Então, por exemplo, faz lá um número de repetições, descansa um pouco, depois faz outro, e aí vai vendo como ele se comporta nesse sistema. E aí, com o passar do tempo, vai ampliando essas repetições, até que a gente atinja aquele circuito de 10 repetições por exercício. Essas molas, elas têm a questão da distensão, então as molas elas são mais leves ou mais pesadas, com maior resistência. Então, quanto mais resistência, mais dificuldade, mais ganho de massa. E cada um vai ter a sua mola de acordo. Sim. Então, assim, de acordo com a condição física desse aluno, então a gente vai avaliar. Por isso que é importante, a gente oferece uma aula experimental para que a gente possa ver qual é o grau de condicionamento, o grau de limitação desse aluno e para que a gente possa orientar a melhor maneira. Qual é a duração de uma aula? Então, aqui na Forma d'Água, a gente trabalha com 1 hora de aula, né? Para ter assim essa tranquilidade do aluno chegar, a gente questionar como tá naquele dia, se tem alguma dor, se tem alguma alteração, como foi a rotina dele nos dias pregressos e também de poder, ao final da aula, relaxar a região cervical, relaxar a coluna, para que o aluno saia com a sensação de corpo trabalhado, porém solto, né? Aliviado de qualquer tensão, de qualquer dor que ele tenha vindo. Então, portanto, é bem interessante. Essa aula que a pessoa pode vir para fazer o teste, se ela vai gostar ou não, aqui na Forma d'Água, ela pode vir direto ou é bom ela agendar? É que assim, nós trabalhamos com horário agendado, né? Com horário marcado. Mas aqui na recepção, ela pode agendar ou ela pode estar pegando o contato com os fisioterapeutas aqui do Pilates e agendar uma aula experimental. A aula experimental é sem custo, sem compromisso. Então a gente está à disposição para a pessoa conhecer o método, para se encantar mesmo, trabalhando com tempo, com tranquilidade e pensando numa atividade que é ao longo da vida. E é benéfica. Muito, que é para envelhecer com qualidade. E se já está no processo, o quanto antes vir buscar isso, melhor. E que a gente quer deixar bem claro
que o Pilates não tem contraindicação, nem para criança, nem para o jovem, nem para o adulto, muito menos para o idoso. Muito menos para o idoso. Só benefícios. Com certeza.